Bem-vindos ao Aprendendo com o Beda, o seu refúgio literário no mundo virtual. Neste canal, vamos explorar mundos infinitos, viajar através das palavras e descobrir histórias cativantes. Vamos mergulhar em resenhas, recomendações, discussões e muito mais. Se você é um amante da leitura, este é o lugar perfeito. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar nossas aventuras literárias. Vamos começar essa jornada juntos! No vídeo de hoje, iremos abordar sobre 2 livros cobrados no SSA e que levantam diversas opiniões entre os seus leitores. Mas antes, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês gostam de poemas? Por aqui somos todos encantados. E é justamente desse tipo de livro que vamos falar. Cartas Chilenas é uma obra atribuída a Tomás Antônio Gonzaga, embora sua autoria seja um tema de debates. A história se caracteriza por um libelo satírico que critica fortemente a administração colonial e os abusos cometidos pelos governantes na região de Minas Gerais. Em contrapartida, temos o livro Poemas Escolhidos por Gregório de Matos, sendo uma obra barroca caracterizada pelo retrato rico e multifacetada da sociedade e das questões de período colonial do Brasil. E é justamente sobre essas 2 obras que iremos nos aprofundar. Sem mais delongas, roda a vinheta. A obra literária Cartas Chilenas trata-se do envio de cartas, as quais, na verdade, eram poemas escritos em versos decassílabos, os quais eram feitos por Quitilo e direcionados ao seu amigo Doroteu. E vale ressaltar que, para Quitilo, o governo autocrático da época era um atentado ao equilíbrio natural da sociedade. Contudo, em contrapartida, essas mensagens sarcásticas a esse governo autocrático não se direcionavam ao sistema colonial da época. Na realidade, a história vai girar muito em torno da conduta de Luiz da Cunha Menezes, o governador de Minas Gerais do período. Tratando-se do autor de Cartas Chilenas, Tomás Antônio Gonzaga foi um dos principais escritores do movimento árcade no Brasil. Ele nasceu em Portugal no ano de 1741. Uma curiosidade sobre ele é que ele não foi apenas poeta, mas também ativista político, advogado e juiz. Tomás teve sua vida bastante afetada por várias coisas, principalmente pela morte de sua mãe, que após ocorrer ele se mudou para Recife, a capital de Pernambuco, com seu pai, onde permaneceu um tempo e depois voltou para Portugal e depois retornou novamente ao Brasil, onde conheceu Maria Doroteia Joaquina, que foi com quem ele se relacionou e dedicou uma de suas principais obras, Marília de Dirceu. Embora a morte do autor, Cartas Chilenas é uma obra muito importante, trazendo consigo a importância literária e artística. E além disso, as cartas revelam uma corrupção política no governo da época, evidenciando uma crítica aos comportamentos da classe analisada. Analisando de uma forma mais crítica alguns pontos negativos da obra, nota-se que, devido à sua linguagem arcaica e seu contexto histórico mais específico, pode ser de difícil compreensão para alguns leitores modernos, podendo diminuir o seu impacto e alcance na sociedade. Além disso, é nítido que na obra ela reflete um pensamento elitista, da época principalmente, podendo alienar os leitores modernos, os quais buscam uma crítica mais inclusiva e abrangente da sociedade. Vale ressaltar também que o tom mais agressivo e mordaz presente na obra pode dificultar a maior audiência que ela pode atingir. E também vale acrescentar que a obra tem um foco principal nas questões políticas, abordando pouco sobre as questões sociais e culturais, por exemplo, da vida colonial. Agora chegou a hora que todos estavam esperando. O famoso Boca do Inferno chegou para causar polêmica com seu livro Poemas de Gregório de Matos. Diz aí, Daiane, o que é que esse homem fala para levantar tantas opiniões diversas? Gregório de Matos foi um poeta barroco brasileiro, nascido em Salvador, na Bahia, em 1936 e morreu em 1696, considerado uma das figuras mais notáveis da literatura colonial brasileira. Gregório ficou conhecido por ser um dos primeiros poetas do Brasil. Ficou conhecido por Boca do Inferno, devido ao seu estilo literário satírico e crítico. Suas poesias frequentemente abordavam temas controversos, como críticas à sociedade colonial, à igreja e às autoridades da época. Seu tom provocativo e suas críticas diretas lhe renderam a alcunha de Boca do Inferno, refletindo sua ousadia e atitude irreverente em relação à norma social e política da sua época.
Sua obra, Poemas escolhidos por Gregório de Matos, apresentam sonetos, sátiras vilaçantes e poesia religiosa, marcados pela crítica social, humor ácido e língua vívida. Suas sátiras frequentemente abordam questões sociais, políticas e religiosas da época, e ele não poupava críticas às figuras poderosas e instituições, incluindo a Igreja Católica. Suas obras são valiosas, não apenas pela qualidade poética, mas também por oferecerem uma visão única da sociedade colonial brasileira. Suas composições ainda são estudadas e apreciadas na literatura brasileira até os dias de hoje. Em contrapartida, como tudo tem seu lado bom e ruim, um fator negativo presente na obra é a complexidade linguística. Isso reflete na poesia, a qual frequentemente traz de metáforas elaboradas, jogo de palavras e uma sintaxe intrincada. Embora isso seja admirado por muitos, também pode se tornar um desafio para leitores contemporâneos, por exemplo, os quais não estão tão familiarizados e adaptados com esse tipo de linguagem do século XVII, como também com o contexto da época. Os poemas de Gregório de Matos possuíam ênfase em questões sociais e políticas. Enquanto é inegável que as críticas de Matos eram pertinentes para a época e revelam seu envolvimento com questões de justiça e moralidade, elas podem parecer monótonas e repetitivas, pois focavam muito em questões de denúncias de hipocrisia, abuso de poder e corrupção, o que pode parecer para alguns uma repetição constante que torna os poemas de Gregório de Matos chatos. Ou, sim, conteúdo vulgar e ofensivo. Muitos dos poemas de Matos eram recheados de palavras e até mesmo imagens consideradas ofensivas e vulgares. Embora, claro, isso fosse um reflexo da época, das convenções literárias daquele período, é importante reparar que, na atualidade, em nossa contemporaneidade, os leitores, ao se depararem com essas ofensas e vulgaridades, podem sentir um certo desconforto. Além disso, temos a limitação temática, que enquanto a crítica social e política é um componente essencial da obra de Matos, isso pode levar à superrepresentação de outros temas, questões mais pessoais ou líricas, como o amor e a natureza são abordadas de forma mais limitada, o que reduz a diversidade de tópicos explorados em seus poemas. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam do like, se inscrever no canal e fazer parte da nossa turma. Um super beijo e até a próxima. Tchau!